Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, né? Que as suas misericórdias permaneçam sobre vocês e os seus anjos estejam acampando ao vosso derredor, livrando e guardando de todo mal, tá bom? Sejam prósperos a vida de cada um, o Senhor superabunde a vossa saúde física e a principal de todas, que é a espiritual, né? Esse é o desejo do meu coração. E hoje nós vamos fazer o nosso quinto episódio da nossa série Oração, né? Estamos falando sobre oração já tem algum tempinho. Hoje é o nosso quinto episódio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração de Ana. Ana, que é colocada aí com uma dos maiores destaques entre as mulheres que são citadas na Bíblia e que serve de inspiração para todos nós. Não somente as mulheres nos dias de hoje, mas também os homens. Por que não? O Senhor usa a quem Ele quer, como quer, quando quer, onde, quando e por quê, né? Segundo a sua imensa vontade. Então, como já é de praxe, né? Como falamos de oração, vamos começar, antes de falar sobre esse assunto, orando. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos. Se você não puder, coloque a mão no seu coração e mesmo fazendo o que você estiver, esteja atento, né, os teus olhos, mas o teu coração ligado no Senhor. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu quero te dar graça por mais rica oportunidade neste momento. Meu Deus, estamos iniciando, Senhor, esse quinto episódio da série Oração. Pai Celestial, que através desse trabalho, Senhor, a tua igreja seja edificada, a tua igreja seja fortalecida, a saúde da tua igreja, Senhor, seja fortalecida. Meu Deus, que aqueles que já oram, Senhor amado, melhorem cada vez mais, aleluia, a sua maneira de orar e buscar a tua presença. E aqueles que têm dificuldade, Senhor, através desse trabalho, recebam o suporte, recebam o entendimento, o discernimento, Senhor, de como orar e orar melhor, Senhor Jesus. Ó Deus, não somente pedindo, mas buscando, Senhor, o seu crescimento espiritual, a sua disposição em te servir, Senhor, e servir com alegria, Pai. Nunca falte sobre os teus servos o pão, nunca lhes falte a água, nunca lhes falte a vestimenta, e nem o abrigo para estar protegidos do clima e do tempo, Senhor. É o que te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre Ana. E a passagem que nós encontramos falando sobre Ana está lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 1. É importante, irmãos, reforçar de que toda boa oração, mais do que palavras, é necessário empenhar o nosso coração. Toda oração em que nós colocamos o nosso coração, né, e eu quando falo nosso coração, eu estou dizendo a nossa emoção, todas as nossas preocupações, os nossos pesares, as nossas angústias, as nossas tristezas, frustrações, etc. Quando a gente centraliza tudo isso e coloca em nosso coração e apresentamos isso ao Senhor como um sacrifício, entregando a Ele toda a nossa ansiedade, essa é uma verdadeira oração de busca. E por que eu estou dizendo isso? As nossas orações não podem ser de meras palavras.
vazia, sem sentido. Então toda oração, irmãos, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, não é verdade? Então, nós já comentamos um pouquinho isso nos vídeos anteriores, toda vez que a gente se coloca para orar, seja de forma particular, na sua intimidade em casa, no carro, seja onde for, a gente tem um foco, um objetivo, né, uma meta a alcançar através dessa oração. E, e quando é uma oração pública, da mesma forma, ela precisa ter um objetivo, não uma oração vaga. E o que eu quero dizer com oração vaga? Quando a gente vai fazer uma oração de intercessão, a gente tem um objetivo. A oração é pelos enfermos, o foco são os enfermos. Se a oração é pelos aniversariantes, são os aniversariantes. Se a oração é pela palavra da noite ou do culto, não importa o horário, é a oração pela palavra. Ou até que seja, né? Uma oração em prol daquele que vai entregar a palavra. Porque a palavra por si mesma ela já é santa, correto? Então, não há necessidade de orar pela palavra em si, porque por isso, como eu disse, ela é santa. E ela vem diretamente da parte do coração de Deus para o coração daquele que vai ministrar e entregar a mensagem ao povo. Né? Então, só essa salientaçãozinha importante, essa informação. Porque às vezes a gente vê, irmãos, orações, às vezes a pessoa vai orar, e até obreiro mesmo, as pessoas percebem. Não é verdade? A oração ela foi chamada para orar por uma determinada coisa e ela vagueia e dá a volta e fala um monte de coisa, fica aquela oração cansativa, carregada, demorada. A gente já viu alguns vídeos na internet, algumas pessoas brincando, né? Às vezes ali é para orar pelo alimento e vai, eu te agradeço pelo arroz, pelo feijão, pela carne, pela batata, pela salada, pelo suco, vai orar pelo a pessoa que plantou, vai orar pela pessoa que colheu, aquela que separou, ensacou, vai orar para o camarada que carregou o fardo até o caminhão, vai orar pelo caminhoneiro, por aquele que descarregou o caminhão, e por aquele que levou até a mercearia, que depois chegou no supermercado, que nossa, mano, é uma volta assim, é uma história, não é uma oração, é uma história, é um relato, quase uma reportagem. Então, a nossa oração ela precisa ser centrada. Se começa a dar muita volta, muito detalhe, a igreja cansa. Né? Aí o irmão fala, mas pastor, mas como assim a igreja cansa? A igreja tem que orar, mas tudo bem. O que precisa ser levado em conta nessas orações em público é que assim, nem todo mundo tem a sua saúde espiritual no mesmo nível daquele que está orando. Se aquele que está orando ele tem uma prática assídua de oração, ele tem o hábito de orar frequentemente, para ele orar 1 hora, 2 horas, 3 horas é tranquilo, moleza, né? Mamão com açúcar. Mas tem gente que o limite dele ali é meia hora, 15 minutos. Então a prática da oração ela não é adquirida de um momento para o outro. E é preciso ter essas considerações, essas ponderações, porque cada um o Senhor vai tratar de uma forma. Não é verdade? Às vezes você pega uma doença, o outro também pega a mesma doença. Só que a reação com o remédio varia de pessoa para pessoa. Não é porque eu estou gripado, se eu tomar um chá de hortelã com limão, que em 2 dias eu estou curado e o outro também vai estar. A mesma enfermidade, o mesmo remédio, mas a reação nisso vai variar de acordo com o corpo de cada um. Então, essa questão de oração também deve ser levada isso em conta. Tá bom? Para não ficar essa coisa, mas porque não ora, porque não gosta, porque não sei o quê. Então a gente acaba sendo crítico ao invés de ser incentivador à oração. Não é verdade? Então, tá orando com 5 minutos, 10 minutos? Ok. Então é preciso haver um incentivo para que de 10 passe para 15, para 20 e assim por diante. Tudo bem? Então nós vemos aqui na questão de Ana
que ela tinha um foco, ela tinha um objetivo na sua oração. E o objetivo dela era ter um filho. Nós vemos que ela era casada com Eucana, né? E a Eucana era casado com Penina também. E Penina gerava filhos, Ana não. E isso gerava um problema entre eles. E isso era motivo de frustração, de grande tristeza para Ana. Hoje, a questão de uma mulher ter filhos, a visão a esse respeito é bem diferente do que era, de como era visto naquela época. Uma mulher que não gerasse filhos, né? Ela era vista não era, com bons olhos, não. E se casasse e não gerasse filhos, isso era uma frustração gigantesca. Alguém poderia até considerar uma maldição, né? O fato de não se gerar filhos. Já vista também a questão, você vê que Sara também não gerava filhos, até que Deus abriu a sua madre e ela pôde conceder à luz Isaac. Mas até ela conseguir isso era um motivo de muita tristeza, frustração, angústia, de não poder honrar seu marido com um filho. E isso naquela época era uma coisa assim de grandíssimo valor. Não é verdade? Então nós olhamos ali, durante o capítulo 1, que Penina constantemente provocava Ana. Então você imagina, você já carrega uma frustração, uma tristeza dentro de você. E o outro vendo que sobre você ele ou ela leva vantagem, aí começa a tiração de sarro, né? As piadinhas sem graça. Tá vendo? Né? Sei o quê. Então, né? Eu dei um filho pro nosso marido, eu dei 2, eu dei 3 filhos, não sei o quê. Você tá aí, ó. Você só sabe fazer limpeza, você só sabe fazer comida, e não sei o quê. Então isso vai gerando frustração e também até uma certa dose de irritação. Não é verdade? Porque uma coisa é nós administrarmos as nossas tristezas, as nossas angústias e frustrações. Outra, bem diferente, é administrar tudo isso do outro. Ter que suportar as provocações. E não é uma coisa muito simples, muito fácil. Não é verdade? Porque cada um de nós temos um limite para todas as coisas. E quando nós alcançamos essa marca, essa linha vermelha do nosso limite, dali para frente é complicado. Então a nossa entrega na oração ela é muito importante. Ela vai ajudar cada vez mais você dar um chutinho nessa linha, né, desse seu limite um pouco mais para frente, permitindo que Deus trate o seu emocional, trate o seu sistema psicológico, correto? Então, tudo isso, a oração, ela é capaz de fazer no ser humano. Ela acalma, ela tranquiliza, ela fortalece, ela dá esperança, a confiança no Senhor, ajuda a tratar o emocional. Pensa que não? É, sim. O crente que ora, você pode ver que ele ou ela tem perspectiva diferente das coisas. Evidentemente, todo mundo fica nervoso por uma situação ou por outra, todo mundo fica frustrado, e etc, etc, etc. Isso é do ser humano. Não é porque ele ora 3 vezes no dia, como Daniel fazia, que ele é o mais santo da terra, e por isso ele tem aniquilado o seu lado humano. Ninguém que ora tanto como Daniel orava era mais santo do que o outro. Nós vemos Moisés sendo considerado o homem mais manso da sua época. Vemos Jó sendo considerado um homem muito paciente. Aí fica aquela brincadeirinha, né? Nos dias de hoje eu queria ver Jó pegando uma marginal, né? Com aquele mar de carro parado. Eu queria ver Jó ter paciência com esse trânsito daqui de São Paulo. Eu queria ver Jó dentro do metrô lotado, sendo pisado, cuspido, empurrado, e tudo quanto é coisa. Mas cada um é provado na sua época, na sua situação, onde o Senhor precisa tratar. Não é verdade?
Moisés também. Chegou um momento, uma vida inteira de paciência, mas bastou uma única vez para ele ser repreendido. E quando chegou o dia de entrar na terra prometida, ele subiu e viu, falou: ó, Moisés, sobe aqui. O Senhor chamou ele para subir no monte lá e falou: tá vendo ali, ó? Essa é a terra prometida que eu tenho prometida a Abraão, Isaac e Jacó, aos seus filhos. Tá vendo aí, ó? Vai todo mundo entrar. Você não. Percebe? Então, a oração nos ajuda a ter controle e domínio próprio. Evidentemente, não existe passagem na Bíblia que proíba a gente ficar nervoso. Não existe isso. O que existe é para que a gente não permita que a nossa ira passe para outro dia. Ela deve se encerrar ao findar do dia. Tudo bem? Então vamos lá. Olhando para Ana aqui. Ana se perturbava com isso, chorava. E nós vemos aqui ainda no capítulo 1, Eucana falando para ela, olha, Ana, será que de tudo que eu tenho feito o máximo possível para te agradar, e eu não sou melhor do que 10 filhos? Evidentemente, Ana tinha sua consideração por Eucana, pelo seu esposo, tinha reconhecimento, mas não era aquilo que ela queria. Na verdade, às vezes o esposo, a esposa pode fazer o máximo possível, mas tem sempre um quesinho, algum algo que precisa ser feito que não sou eu, não é ela, não é ela, não é ele que vai saciar. Você pode fazer 1 milhão de coisas, mas há algo que você quer alcançar e não vai ser o marido ou a esposa que vai dar. É o Senhor quem vai conceder. E no caso de Ana, Ana podia valer por 20, valer por 30, 40, 50 filhos. Mas não é a mesma coisa. Aquele sentimento de dar à luz, de poder pegar aquela coisinha pequenininha, dar de amamentar, né, trocar a fralda, né, chamar de meu filho, minha filha. Isso não tem preço, não é verdade? As mulheres que podem estar me assistindo nesse momento, que eventualmente queiram ter filhos e têm esse problema, vai concordar comigo. Não é a mesma coisa. O fato de você pegar e falar que é meu, você falar que é seu, sua, minha, é uma coisa diferenciada. Quando a minha filha nasceu, eu me lembro bem, foi uma emoção assim incomparável. Né? Você fica até meio besta, né? Você fica falando, será que é meu? Será que não é? Mas, nossa, né? Principalmente por se tratando do primeiro. Depois que vem o segundo, terceiro, você já fica meio que acostumado. Mas a emoção do primeiro filho é algo que, sim, que não existe palavras para se dimensurar. Então, esse era o desejo de Ana. E ela levava muito a sério isso. Eucana subia de ano em ano para adorar o Senhor e entregar seus sacrifícios dele, de Penina, e quando descia, dividia algo com eles também. E a Ana, de uma maneira especial também do sacrifício. Certo? Mas olhando um pouco mais adiante aqui do capítulo 1, e caminhando para o final do capítulo, nós vemos que ela foi ao templo orar. Veja bem como é importante a figura de um homem de Deus que está diante da igreja do Senhor, do povo de Deus, ter um discernimento. Porque veja, Ana estava orando, ela estava se derramando diante de Deus. E a Bíblia fala que ela só estava movimentando a sua boca. Não saía som, porque tudo que ela falava saía do seu coração num sentido muito particular. Aí vem lá o sacerdote, que mais pra frente no capítulo 3, 4, vai ver que o Senhor o repreendeu e rejeitou o seu ministério por conta da maneira que ele lidava com seus filhos. Né? Mas isso é uma outra história. Ele achou que ela estava embriagada. Não é verdade? Às vezes, se a gente não tomar cuidado, irmãos,
Cada um na igreja do Senhor tem o seu jeito de orar, tem a sua maneira de se expressar diante do Senhor. E ninguém deve ser censurado por isso. Antes, deve ser orientado, ensinado, pautado dentro da palavra, e não segundo o que ele acha, o que o pastor acha, o que o presbítero, o evangelista, seja lá quem for. Eu, uma vez, por exemplo, uma irmã que já faleceu, não vou citar nomes por ética e por respeito à memória dela, até porque era uma irmã muito querida. Então, às vezes eu estava na igreja orando e ela disse para mim, me cutucou e perguntou para mim por que eu não ia orar de virado para o altar, para o púlpito da igreja. Eu não entendi, falei, mas mano, não estou entendendo. Não, porque lá, né, é a presença de Deus, eu não sei o quê. Eu fiquei sem entender. E como eu era jovem, ainda tá meio. Não entendi muito porquê, mas depois de um tempo eu entendi. Irmãos, a gente não é como os muçulmanos, tem que orar em direção a Meca. Ou orar em direção a Jerusalém. A gente tem que orar numa posição que o nosso coração esteja diante do Senhor. Onde é o Santo dos Santos hoje? No Velho Testamento era dentro do templo e numa área e que só o sumo sacerdote entrava. Não era nem o sacerdote, era o sumo sacerdote. E entrava lá de ano em ano, depois de muito tempo de jejum, de consagração, de purificação. Senão, ele inclusive morreria lá dentro se estivesse com algum pecado. Então, com a morte de Jesus na cruz, hoje nós temos livre acesso para falar com Deus. Aonde quer que seja, em casa, no carro, na rua, onde você quiser. Você não tem que estar única e exclusivamente dentro da igreja e de joelho encostado com o rosto no púlpito, achando que ali é o. Não. Isso já foi. Isso acabou no Velho Testamento. Evidentemente, como figura ilustrativa, hoje o púlpito da igreja seria sim o Santo dos Santos. Mas os irmãos não precisam do pastor para interceder por você diante de Deus. Muito pelo contrário. Você tem esse acesso a Deus. E o seu intercessor diante de Deus é Jesus Cristo. Nós vemos isso lá em Tiago. Tiago falando que ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Percebe? Então, vamos aqui. Enquanto Ana orava lá, ela se derramava. Ela pediu um filho ao Senhor. E fez um voto, falou: Senhor, se o Senhor me conceder, ele vai estar entregue nas tuas mãos para que ele sirva a ti constantemente. E jamais irá ser passado sobre a sua cabeça a navalha. E assim foi. Quando Eli, o sacerdote, percebeu que o negócio ali não era o que ele estava pensando, ele abençoou e falou: não, seja feito segundo a sua petição. O Senhor te conceda o desejo do teu coração e seja para a sua alegria. Ponto. E a Bíblia continua falando que quando ele nasceu, ele conversando com Eucana, ele falou: ó, quando ele desmamar desse menino, ele vai ser entregue. Então, a perseverança de Ana com essa situação é um exemplo para todos nós nos dias de hoje. E é importante enfatizar de que muitas vezes o resultado, a bênção não vem, porque justamente o Senhor quer ensinar a cada um de nós a maneira de perseverar, de persistir. O salmista fala assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei. Então você quer alguma coisa do Senhor? Então busque-no. Busque. Porque o dia da entrega da sua bênção vai chegar. Evidentemente, eu e você temos as nossas necessidades e elas precisam ser sanadas logo. Mas isso é na minha visão, na sua visão. A sua fome é para hoje, não é para amanhã. Então, aquilo que é para hoje, o Senhor vai providenciar, mas para aquilo que é para amanhã, será entregue amanhã. Israel esperou 430 anos para sair do Egito. E quando saiu, teve que esperar 40 anos de deserto até poder entrar na Terra Prometida. Então você faz a continha aí. 430 mais 40, 470 anos, quase 500 anos para entrar na Terra Prometida.
Daniel, 21 dias de espera, né? 21 dias de espera até receber a resposta da sua oração. Quanto tempo levou para o Senhor te responder na sua última oração que você se aplicou? Basta saber que, mesmo com a demora, a sua oração ela é ouvida desde que você aplica o teu coração a orar. Daniel teve o privilégio de ouvir isso na boca do anjo Gabriel. Gabriel falou assim, olha, Daniel, homem muito desejado, desde quando você resolveu aplicar o teu coração a orar, são ouvidas as tuas orações. Então, só por isso já é um incentivo e um reânimo para a sua perseverança na oração. Tá bom? Então, olhando isso para Ana, para a vida de Ana, com essa situação, mesmo com o deboche, a perseguição de Penina, mesmo olhando do sacerdote, o sacerdote, né, achando que ela estava bêbada, mesmo com todas essas situações, essas questões que entristeceram o seu coração, ela se manteve firme no objetivo de buscar o Senhor, para que o seu desejo de ser mãe fosse realizado. Não é verdade? Então, irmãos, é importante ter o foco e estabelecido o foco, o objetivo da oração. E não desviar dele, e perseverar até alcançar a oração. Ana alcançou e teve seu desejo realizado. Mas quando chegou o tempo de desmamar, ela foi até o sacerdote, o mesmo sacerdote que lá atrás achou que ela estava bêbada, recebeu dela o filho, Samuel. Aquele que viria a ser o substituto dele mais para frente. Então, quando se tem um filho, bem-aventurada é a mãe que com a criança dentro do seu ventre entrega essa criança ao Senhor, oferece ao Senhor essa criança, né? Tem muitas mães que fazem isso. Eu, por exemplo, minha mãe sempre me disse que quando eu estava no ventre dela, ela me ofereceu e me entregou nas mãos de Deus, dizendo que ele fizesse de mim um homem de Deus. E ela teve o privilégio de ver isso concretizado. E eu creio que muitas mães que fizeram isso também viram isso se concretizar. Então é importante, irmãos, a perseverança na oração. Por mais difícil que seja alcançar a vitória que você tanto deseja, não desiste. Como diz aquele hino, não desanimes, Deus proverá, Deus cuidará de ti. Nos desalentos das provações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tá bom? Então, moço, persevera. Não importa quanto tempo demore. Mas não desista de orar. Faça como Ana. Mesmo sendo provocada, irritada, mesmo aquele que está diante de você começar a achar que você está bêbada, você está ficando doida, não desista. Persevere na oração. Por isso que o Senhor sempre disse, clamar a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tá bom, irmãos? Então, estamos encerrando aqui o nosso 5º episódio da nossa série Oração. E aguarde aí o 6º episódio e mais uma oração que nós vamos compartilhar aqui. Tá bom? Tudo isso com o objetivo de melhorar a oração, o hábito, a saúde espiritual da Igreja do Senhor. Tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Amém?